Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do nosso Deus Não Está Morto. Eu queria pedir para você o like, mais uns vídeos do nosso Deus Não Está Morto. Estamos aqui hoje com mais um devocional aqui e hoje nós vamos ler aqui Mateus 9, versículo 1 até o versículo 38. Então vamos lá. A cura de um paralítico em Cafarnaum. Entrando Jesus no barco, passou para o outro lado e foi para sua própria cidade. E eis que lhes trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Tem bom ânimo, filho, estão perdoados os seus pecados, ou os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: Este blasfêmia. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil, dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. E levantando-se, partiu para sua casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. A vocação de Mateus. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu. Então a gente vê aqui que Jesus é aquele que cura, Cristo é aquele que diz: olha só, ele perdoa os pecados das pessoas. Quando a pessoa tem um arrependimento genuíno, a pessoa não comete mais aquele pecado, a pessoa está com o coração quebrantado, disposta a mudar, disposta a deixar, Cristo é fiel para perdoar. Então, e continuando aqui, ó, versículo 10 diz: E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E porém, aprendeu o que significa: Misericórdia quero, e não holocausto. Pois não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Deus não veio chamar quem é justo. Deus veio chamar quem é pecador para o arrependimento. E se você ler aqui, ó, o versículo 12 diz assim, ó: Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ou seja, Jesus não veio por santinho, bonitinho, perfeitinho. Ele veio para aquele que precisa. Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Porém, todo aquele que crê nele hoje tem a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Jesus fala assim, ó, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, quer dizer isso. Quer dizer que às vezes as pessoas que mais estão doentes são os que vão reconhecer Jesus primeiro, e vão se arrepender, e vão entrar no reino de Deus primeiro do que aqueles que se diziam assim, os caras. Entendeu? Ó, do jejum, versículo 14. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: Podem, acaso, estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste, e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho, e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Ou seja, o que Jesus está falando aqui, ó, sobre o jejum? O texto está falando aqui no capítulo 14 e 15 sobre o jejum. Mas está falando o seguinte, que enquanto o noivo estava com eles, não se preocupava tanto em jejum. Mas quando o noivo foi tirado, ou seja, quando Jesus morreu e ressuscitou, depois ficou 40 dias, depois subiu ao céu e disse que assim como subiu, vai voltar. Quando o noivo foi retirado, as pessoas tinham que jejuar mais, né? Porque agora o Espírito Santo era o que guiava. Jesus tinha subido, depois quando ele morre na cruz mais para frente, e aí desce o Espírito Santo de Deus e aí começa a nova aliança, porque o Espírito Santo agora vai estar dentro de nós e a gente vê que daí as pessoas vão ter que jejuar, porque vão ter que matar sua carne, mas por quê? Porque o velho homem precisa ser mortificado diariamente, a gente precisa domesticar o velho homem. A gente precisa sempre deixar o velho homem morto, para que ele não atrapalhe a obra do Espírito Santo na nossa vida. Então, por isso que a gente diz aqui no versículo 17 para não se
põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompe-se as odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Ou seja, precisa ter odre novo. Precisa nascer de novo para ver Jesus de fato. Versículo 18. Enquanto essas coisas lhe dizia, eis que um chefe aproximando-se o adorou e disse: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a tua mão sobre ela e viverá. Versículo 19. E Jesus, levantando-se, o seguia. Aqui, ó, um pedido de um chefe, né? Agora a cura de uma mulher enferma. E Jesus, levantando-se, o seguia e também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia veio por detrás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma: se eu apenas tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Ou seja, Jesus é aquele que cura. E cura as pessoas que reconhecem que estão doentes. Ele cura, mas a pessoa precisa dizer que está precisando de cura, precisando de ajuda. Ou seja, é uma outra coisa que o texto ensina aqui para nós hoje. Deus vai te ajudar, mas você precisa reconhecer que precisa de ajuda. Senão ele não te ajuda. Ele vai te ajudar, mas você precisa reconhecer e dizer para ele te ajudar. Essa é uma das grandes coisas que a gente erra hoje em dia. Porque a gente se acha muito, a gente acha que a gente consegue tudo sozinho e não funciona bem assim. Ó, a ressurreição da filha de Jairo. Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Mas, afastando o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a fama desse acontecimento correu por toda aquela terra. Aqui você vê também Marcos 5:35, 43, Lucas 8, 49, 56, as outras lugares da Bíblia que está falando a mesma coisa, tá bom? A cura dos dois cegos. Partindo Jesus dali, seguiram-no dois cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhe perguntou: credes que eu posso fazer isso? Respondeu-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-nos conforme a vossa fé. E abriram-se os olhos. Jesus, porém, advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Ou seja, Jesus faz enxergar, faz, mas a pessoa tem que pedir para ele. Às vezes a gente não pede e não recebe porque a gente pede só para o nosso próprio prazer. Mas a Bíblia está dizendo aqui que se eu pedir com fé, eu vou receber. E é isso que diz aqui, ó. Só que Jesus falou aqui no versículo 30 assim, ó. Abriram-se os olhos, Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém saiba. Versículo 31. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. A cura de um mudo endemoniado, a blasfêmia dos fariseus. Agora olha só isso aqui. Existem espíritos malignos que eles agem em doença. A gente sabe que tem coisas que são naturais, são enfermidades da vida. Tem gente que morreu com câncer, tem gente que morreu com alguma coisa. Mas existem doenças que são causadas por demônios, espíritos malignos. E a gente vê isso aqui em Mateus, capítulo 9, versículo 32 ao 34. Vamos lá. Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado. E expelindo o demônio, falou o mudo. E as multidões se admiraram, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam: pelo maioral dos demônios é que ele expele demônios. Isso aqui é blasfêmia contra Jesus. Se eles não se arrependerem, isso acaba se transformando num tipo de blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque a blasfêmia contra o Espírito Santo é um endurecimento de coração. E é você atribuir ao demônio aquilo que é coisa de Deus. Então a blasfêmia contra o Espírito Santo, que a gente vê na Bíblia, é tanto um endurecimento de coração, e quem blasfema contra o Espírito Santo não vai mais se arrepender, porque endureceu o coração de vez. E é atribuir as coisas de Deus ao demônio, e é uma blasfêmia. Deus perdoa se você, aqui nesse caso, você reconheceu que você falou alguma bobagem, falou que era algo ali que não era para ter falado, falou bobagem e se arrependeu, beleza. Mas quando você persiste no erro e vai passando a vida inteira nisso, nesse endurecimento de coração, acaba virando uma blasfêmia contra Deus e contra o Espírito Santo. E aí não tem perdão, porque a pessoa já não creu mais, aí não se arrependeu, aí não tem perdão. Jesus ia por toda parte fazendo bem a seara e os trabalhadores.
Versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo eles as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ou seja, aqui é mais uma questão importante da nossa fé cristã. Entender que Deus, assim como Ele nos capacita, Ele quer que a gente trabalhe para Ele. Seja escravo de Cristo, como Paulo fala. Paulo fala, eu sou escravo de Cristo. E a Bíblia fala lá em Atos que me convém obedecer a Deus do que aos homens. Ou seja, eu sou escravo de Cristo. Vivo Cristo agora, não vivo mais eu. E eu tenho que trabalhar para o Senhor. E o trabalho do Senhor, a nossa recompensa é lá. A salvação é individual. A salvação não é por obras. Mas quem é salvo faz obras. Não é salvo pelas obras, mas faz obras como testificação da sua salvação. Então, a pessoa que, uma vez que foi salva e nasceu de novo, recebeu o Espírito Santo na sua vida, creu em Jesus, recebeu o Espírito Santo, se batizou, voltou com uma nova criatura, ela vai fazer obras. Mas as obras não salvam, mas é uma evidência da sua salvação. Então é isso que a gente vê aqui no versículo 38, que Jesus ora: rogais, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Por quê? Porque Deus precisa de pessoas para trabalhar para Ele. Ele não vai fazer as coisas assim, a gente não tomar uma atitude. E eu quero orar por você, Senhor Deus, que nós todos aqui possamos ser trabalhadores da Tua seara, Pai. E possamos nesse dia salvar as pessoas do inferno, tirar as pessoas do lamaçal do pecado e trazer para a obra redentora de Cristo Jesus, em nome de Jesus. E eu declaro salvação na tua casa, salvação na tua família, salvação na tua vida, na vida dos teus filhos, na vida dos teus netos, na vida das pessoas que estão à sua volta. E que vocês creiam em Jesus Cristo, sejam salvos e recebam do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém